O Fluminense e o Vasco quer diminuir o número de gols sofridos. Cobranças de falta e gols. Só isso que se viu do último treino do Vasco antes do clássico com o Fluminense. Mas o problema por aqui não tem sido colocar a bola na rede e sim evitá-las. Pela quantidade de gols sofridos nas últimas partidas, o setor defensivo é a principal preocupação do técnico Zé Ricardo. Nos últimos 2 jogos, a defesa foi vazada 7 vezes. 6 delas desse jeito. Bola lançada na área e gol. Ainda assim, Zé Ricardo não pretende mexer no time para o jogo desta quarta-feira, que é o último teste para a estreia na fase de grupos da Libertadores da América. As oscilações acontecem e se a gente procurar ficar toda hora mudando, refazendo, aí sim que a gente cria dúvidas e falta de confiança no nosso grupo. Então, vamos fazer um jogo forte amanhã, tomara que tudo dê certo. Defesa em um mau momento versus ataque em ótima fase. E não é só o do Vasco não, mas principalmente o do adversário. O rival Fluminense fez 10 gols nas 3 partidas pela Taça Rio. A gente tem que se preocupar com o Fluminense como um todo, não só o ataque, né? A verdadeira preocupação no Vasco é ter ataque do coração. Pela Libertadores, contra o Jorge Wilstermann, derrota por 4-0 e a classificação garantida nos pênaltis. Já no Campeonato Carioca, um jogo cheio de viradas diante do Boa Vista e a vitória por 4-3 veio só nos minutos finais. Ou seja, se seguir no mesmo ritmo, a emoção estará garantida no Clássico também. Eu acho que o futebol é uma grande emoção, né? Então eu prefiro realmente que a gente tenha jogos vibrantes como tivemos pra gente. Lógico que a gente não quer passar o ano todo assim, né? Que senão complica para nossa saúde, né? Mas eu acho que é importante a gente ter jogos que as equipes briguem até o final. A nossa equipe tem mostrado um brilho muito grande. Tá aí o Zé Ricardo falando, projetando o Vasco para esse clássico, só pra gente não apagar da memória aqui, pra gente só bater naquela teclinha. Uma semana, hein, pro Vasco estrear na fase de grupos da Libertadores, quarta-feira que vem, contra a Universidade de Chile. Pra esse jogo, Paulo Lima, a gente vai olhar o campinho, terça-feira, obrigado, Lívia. Vamos botar o campinho do Vasco aí? Por que esse campinho do Vasco? Paulo Lima, eu acho que o Zé Ricardo hoje vai ter o principal teste para entrar na fase de grupos da Libertadores, o clássico contra o Fluminense, muito provavelmente com o time que ele terá em campo. É o que tem de melhor. E o melhor de tudo ainda é que a diretoria do Vasco finalmente acertou os ponteiros com a grana com São Martin Silva. Isso é uma bela notícia. Novo parcelamento. Mas renegociou. Mas renegociou, pelo menos não está escamoteado, não estava ali por debaixo do Wagner. Vai sentar com o Wagner também para renegociar. Olha aqui, é o cara que desequilibra no sistema defensivo do Vasco e essa defesa aí é uma defesa que me agrada, mesmo com o Paulão Merazzo tendo jogado pouco tempo juntos, é uma dupla que ainda precisa de de um pouco mais de rodagem, mas são 2 jogadores experientes. Do meio campo para frente, eu acho que o Vasco está voando. De sábado é sensacional, o Wellington encaixou como ninguém, né? Nesse time. Que pegada tem o Wellington no meio campo do Vasco. E o Vasco só precisa realmente engatar uma sequência de bons resultados e de apresentações convincentes. Veio numa fase da Copa Libertadores da América que passou, meio claudicando, mas passou, foi para a disputa dos pênaltis. O importante é que está na fase de grupo da Libertadores. Calheiro já ressaltou aqui, terça-feira tem estreia. Lembrando que Vasco e Palmeiras são os únicos brasileiros que venceram até agora da Libertadores. Mas é um time muito coeso, um time muito forte. Assim como o Alberto Valentim no Botafogo, o Zé Ricardo já vem desde a temporada passada com esse perfil, dando um padrão tático ao Vasco da Gama, tanto é que chegou a levar o Vasco à Libertadores da América, pelo menos naquela fase que a gente chama de preliminar. Eu acho que é jogo equilibradíssimo, 2 técnicos de gerações diferentes, Abel de um lado experiente, mais de 60 anos, e o Zé que é da nova geração, que está brilhando aí, torcer e tentar entender que o torcedor vai ao estádio, né? O torcedor tem que ir ao estádio para ver Vasco e Fluminense. Tomara que tenhamos aí no mínimo de 20 a 25 mil torcedores, é o que merecem as 2 equipes. Mas aí eu te questiono, Paulo Lima, nós acompanhamos aqui o campinho do Vasco da Gama, o provável time para o clássico de hoje à noite, e o problema com as bolas aéreas, Paulo Lima? O que essa zaga precisa fazer, trabalhar, ou que o Zé pode mudar, quem sabe, para o Vasco não sofrer hoje contra o Fluminense, gol de bola aérea que vem sendo o grande problema, não importa se o atacante é baixinho, é alto, de onde vem a bola, veio por alto, é fundo da rede. E tem o detalhe importante, né, porque o básico, né, aquela fase inicial de aprendizado, essa bola de linha de fundo, não dá para deixar o cara cruzar com facilidade, tem que ter sempre alguém apertando, diminuindo o espaço.
E esse tipo de cruzamento, com facilidade, tem prejudicado o sistema defensivo. Mas os zagueiros têm obrigação de estar ligados. Lógico que tem. O Martin Silva também tem. Mas o atacante que vem de frente, normalmente pega uma defesa de costas e fora do tempo de bola. Agora, não dá para justificar tantos erros como o Vasco da Gama tem tido. Não tem justificativa. São vários gols de cabeça no último jogo, fora de casa. Foram contra o Wilson, mas foram 4 gols de cabeça, 4 bolas altas na área. E tem sido recorrente o Vasco jogar assim. É claro que é treino, é claro que é tempo, é adaptação, por isso que o Zé está tentando encontrar uma melhor maneira de achar o meio de área ali. Dessa vez é Eraso e Paulão. Só que não se esqueçam que Henrique e Pikachu são 2 laterais muito ofensivos. Não tem uma característica de marcação. Pode estar aí, talvez, essa brechinha que o Vasco tem dado aos adversários. E a gente lembra também que o Vasco não está contando com o Breno, né? Está em fase final aí de recuperação. Muito em breve estará à disposição do Zé Ricardo. É outro jogador muito experiente para o sistema defensivo. Vamos falar do outro lado? Vamos falar do tricolor, do Fluminense, que quer continuar. Olha o Fluminense, hein? É o único 100% na Taça Rio. Venceu todos os jogos. Flávio Nico foi acompanhar o clima lá pelo lado do tricolor. O Fluminense é o único time que tem 100% de aproveitamento na Taça Rio. Venceu os 3 jogos que disputou. A campanha é perfeita até aqui. 10 gols marcados e só 1 sofrido. Os números, né? Se você olhar os números não mentem, né? Tá um time bem equilibrado. É um fruto do nosso trabalho que a gente vem fazendo nesse começo do ano e tá dando certo. Estamos comprando a ideia e vamos se ajustando para o decorrer do ano, que o pessoal vai estudar a gente e vai ficar cada vez mais difícil. E agora a gente tem que manter nosso foco e criando alternativas diferentes para dar continuidade nesse trabalho. Apesar do bom momento, Renato Chaves ressalta que é preciso ter atenção redobrada em um clássico e considera o jogo contra o Vasco o mais difícil do ano para o Fluminense. O jogo mais difícil. Temos que entrar focado, que clássico é clássico, né? Apesar de ser zagueiro, Renato Chaves já fez gol em jogos contra Flamengo e Botafogo. Entre os rivais do Rio, só falta o Vasco. Na verdade, ele chegou a marcar contra o adversário desta quarta-feira. Só que o gol foi anulado. Foi na final da Taça Rio de 2016, em jogo disputado em Manaus. Sim, gol nos 3 principais é bom. Mas o importante não é também fazer só o gol, é sair com a vitória, que mais importa pra gente. Em relação ao time que começa jogando, Abel deve praticamente repetir a formação que venceu Volta Redonda. A única mudança é a volta do Marcos Júnior, que foi poupado no lugar do Robinho. No mais, é repetir o que vem dando certo. E quem sabe, para a alegria do Renato Chaves, ele passa a ter oficialmente no currículo gols contra os 3 principais rivais do Fluminense. Olha, Fluminense vai, ímpar. Não. No dia que eu fizer isso, ainda mais véspera do Dia Internacional das Mulheres, você é um cavaleiro. Você é a prioridade, Lívia. Muito obrigada. Isso é convívio com você, Paulo. Muito obrigado, Lívia. Isso é convívio, essa dupla aqui eu tô bem servida demais. Mas, Paulo Lima, vamos falar desse Fluminense que a gente sempre vem destacando desde o início do ano. Olha, há pouco reforçou os meninos do Xerém, a base, o time vinha apanhando e de repente surge um Fluminense aguerrido, com vontade, buscando o jogo, goleou o Flamengo num mistão e aí parece que o time despertou, tá 100% no Campeonato Carioca, pensando agora na Taça Rio, já que no Guanabara deu uma claudicada ali, tropeçou. O Abel, o que tem de bom no Fluminense, e é bom reforçar isso, né? É bom você cada vez mais colocar esse tipo de pensamento na cabeça do torcedor do Fluminense, é que o Abel é o cara do time. Se você pensar que o Fluminense é um time montado na estrutura da base do grupo, nas categorias de base, vem pensando em alguns jogadores e vem resgatando outros tantos que não tinham tanta credibilidade, né? Esse menino lateral esquerdo, Ayrton, era da base do Fluminense, foi emprestado para o Londrina no ano passado, estava meio de fora. De vez em quando o Abel colocava, de vez em quando e foi ganhando. Hoje virou titular absoluto. Paulo Lima, quando ele começou a se firmar, ele teve uma lesão. Exatamente. Teve uma lesão. Aí ele recuperou e o Abel vai jogar. Mas é exatamente isso. Mesmo com a lesão, o Abel foi dando espaço para aqueles outros jogadores que estavam por lá. Então é mais um que chega na base. É mais um que chega. A defesa,
pode-se questionar ali o meio do sistema defensivo do Fluminense, né? O Gum muito tempo fora, voltou e volta a ser o zagueiro guerreiro que é, mas o Fluminense não tem qualidade técnica de individualidade. O Fluminense tem um padrão Abel Braga de ser, e esse padrão está dando certo. E é interessante você imaginar o Fluminense que vai ter em breve jogando lá na ressacada contra o Avaí, um desafio que eu acho que é o mais importante desse momento. Lógico que o Vasco é bom, porque o Fluminense pode dar sequência a essa boa caminhada que tem aí de 3 jogos, 3 vitórias e consolidar, inclusive, a sua classificação para a fase decisiva da Taça Rio. Mas o teste que o Abel, eu acho que o teste que o Abel quer ver do Fluminense vai ser contra o Avaí na Copa do Brasil, quando o Fluminense perdeu em casa por 2-1, naquele resultado que todo mundo viu que o Fluminense escapou, inclusive, de levar uma goleada. O Paulo Lima, nessas nossas andanças pelos estádios, a gente conversou muito, a gente conversa muito com os técnicos, né? E sempre ali nos bastidores, você já deve ter ouvido várias vezes, enfim, o técnico sempre fala assim, quando você tem um time limitado, é fundamental que o seu time seja organizado. É isso. Né? Que a partir do princípio que ele é organizado, você vai conseguir seus objetivos de forma sem fazer muita força, né? Você não pode exigir muito de uma equipe que é limitada. E o Abel, ele, com muita inteligência e com muita experiência, ele fez exatamente isso. Ele organizou o sistema defensivo, voltou a um esquema que ninguém mais utilizava, 3-5-2, que é um esquema, vamos dizer, fora de moda. E você olha, na Taça Rio, em 3 jogos, o Fluminense sofreu um gol, pênalti que não aconteceu. Ibanez, Renato Chaves e o Gum. É o Renato Chaves pela direita, o Ibanez pela esquerda e o Gum centralizado na sobra. Se você vê, hoje é um sistema que eu não sei se pode ser um exagero falar que é um sistema confiável. Não sei se é confiável, mas acho que o segredo para o Fluminense retomar a confiança do torcedor, que já lotou, compareceu em bom pulo no Nilton Santos contra o Avaí, é justamente não perder. É não perder. E você não vai perder quando você se organiza e sabe se defender. Acho que essa é a característica desse time aí, ó. Vamos colocar na tela aí. E tem uma, assim, se você imaginar que a dupla de ataque do Fluminense é uma dupla que o Marco Júnior é da base, mas já um pouco mais rodado. O Pedro tem 2, 3 anos, indo para 3 anos de profissional. Não são jogadores que possam, você dizer assim, pô, esses caras são uma marca para quem já teve o Washington e Assis na frente das aulas, quem teve o Scarpa e o próprio Henrique Dourado na temporada passada, são 2 caras que, no peso da balança, eles estão muito abaixo dos últimos caras que frequentaram essa dupla de ataque do Fluminense. Mas tem dado conta do recado ali, quer dizer, tem sido a conta do chá, suficiente para deixar o Fluminense onde está. E o Gilberto, né, que encaixou muito esse aí veio bem. E o Sornosa, que também voltou para jogar um bom futebol, né? O Jadson, que entrou junto com o próprio Richard no meio campo. É um time que ainda carece de talento, carece de qualidade, mas o Fluminense não tem onde buscar, vai ter que se virar com essa galera aí mesmo. O Abel está dando conta do recado. A única grande mudança que a gente acompanha nesse time do Fluminense, provável time, é a volta do Marcos Júnior. Ele ficou fora, né? Havia ficado fora da partida contra o Volta Redonda, então sai Robinho, volta Marcos Júnior. Paulo Lima, os últimos 10 encontros, os últimos 10 jogos entre Vasco e Fluminense e Vasco na nossa tela, 6 vitórias para o Cruz Maltino, 6 vitórias para o Vasco da Gama, 3 vitórias do Fluminense e apenas um empate que aconteceu lá atrás em 2014, 1-1 no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Agora olha o equilíbrio, Paulo Lima, 10 gols marcados pelo Vasco, 11 marcados pelo Flu. Olha, essa é uma brincadeira boa que o torcedor do Rio sempre falava, né? O Vasco é eterno freguês do Fluminense. Nos últimos tempos não é mais. Nos últimos tempos o Vasco passou a ser o mandante, o cara que consegue as vitórias, e o Fluminense passou a ser o freguês exatamente do Vasco da Gama. Então essa rivalidade em que já tem o Flamengo hoje, a galera tricolor diz, o Flamengo quando joga contra o Flamengo, a vitória na certa, 3 pontinhos lá na conta, hoje o Vasco tem essa superioridade. Mas a qualidade técnica hoje, eu classifico assim, eu acho que a qualidade técnica do time do Vasco hoje, ela é superior à do Fluminense. Os jogadores, individualmente falando do Vasco da Gama, eles são superiores ao do Fluminense. O que equilibra? O que equilibra é que o Fluminense consegue ter um padrão de jogo com uma pessoa que sabe organizar bem uma equipe e sabe motivar o time do Fluminense. Tem tudo, se o torcedor, mais uma vez eu repito, pelo menos comparecer, encher, tem tudo para ser um grande jogo, porque são 2 técnicos que não têm a maneira, como a gente costuma dizer, de retranqueiros. Jogam para o ataque e eu acho que tem que ser assim. É promessa de jogo bom, jogo veloz, né, Calheiros? 2 times jovens, uma molecada que vem vindo bem, vem ganhando força. Tem tudo para ser um bom jogo esse clássico. Tem tudo para ter, tem tudo sim. E olha, a gente falou do Vasco, o Fluminense também com força máxima. E o Marcos Júnior, como você destacou, tá voltando. E o Maracanã tá voltando, hein, gente? Mentira. Maracanã tá voltando, já vai passar por reforma no gramado.
E muito em breve estaremos falando aqui da volta no Maracanã. O Fluminense, inclusive, já teria jogo marcado, hein? Se a gente puder confirmar aí, daqui a pouquinho a gente confirma. Me fugiu agora o jogo que pode marcar aí a volta do Fluminense ao